Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindo à CSC TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, você já sabe, o WhatsApp 9972-6737. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Pedro Bressan Leite. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com o público para a gente tentar esclarecer alguns pontos aí do meu trabalho. Ok, hoje nós vamos tratar sobre crianças. Eu queria que o senhor primeiramente falasse para os nossos amigos sobre o seu currículo, um médico, como começou, onde se formou. Bom, eu sou neurologista infantil, trabalho com crianças, adolescentes que têm problemas no desenvolvimento de uma forma geral, né? Sou médico formado no Hospital de Clínicas do Paraná e também trabalho com homeopatia, né? Como uma ferramenta terapêutica em associação aos medicamentos alopáticos, né? Que são os medicamentos tradicionais que a gente usa nos tratamentos médicos. Ok. Amigos, nós vamos começar falando com ele sobre criança na escola. Doutor Pedro, nós temos na escola hoje crianças que estão entrando muito cedo na escola. Hoje a criança que ela tem uma idade de 5 anos, mas completa 6 anos no ano, ela já está no primeiro ano. Isso acarreta uma formação para ela muito precoce? Com certeza, se ela for abordada de uma forma inadequada do ponto de vista pedagógico, né? Porque o cérebro da criança de 5, 6 anos, ele ainda não é habilitado para o desenvolvimento da linguagem escrita e na leitura, e acaba sendo o que é preconizado às vezes até muito antes dessa idade. As crianças que frequentam as pré-escolas, né, o CEMEI, como a gente tem no nosso município, ou outros tipos de escola, eles acabam aprendendo o alfabeto, a leitura, com 3, 4, 5 anos, o que é muito precoce, porque nessa fase a criança precisa aprender a ser gente, aprender a conviver, né? Aprender a compartilhar, aprender onde que ela está inserida no mundo, qual é o papel dela aqui como um ser humano que vive em comunidade. E não aprender a ler e escrever. Na hora certa que o cérebro estiver preparado para isso, ela vai caminhar dessa maneira. Mas se a gente antecipar isso, o que a gente vai fazer? A gente pode acarretar problemas no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Desde o ponto de vista da coordenação, da inteligência, da interação social. Então é muito importante as escolas, os professores, os médicos falarem a mesma palavra, terem as mesmas condutas perante a orientação e a educação, e principalmente os pais, né, que são os maiores educadores das crianças. A participação dos pais realmente é muito importante na educação da criança, tanto naquela educação de berço, que a gente chama, como no ensino, aprendizagem e acompanhamento na escola. Doutor Pedro, uma pergunta. Nós temos na escola um aluninho que ele chega na escola, ele é aquele bagunceiro, bagunça, e às vezes vai até bem na escola. E temos aquele quietinho, que a gente fala assim, nossa, aquele aluno é uma gracinha, é tão quietinho, mas na verdade ele é quieto porque ele não está acompanhando. Qual é a diferença desses dois alunos em relação ao aprendizado? Bom, essa questão ela não é tão simples, porque são questões multifatoriais. Quando a gente vai analisar uma criança que está com uma dificuldade no comportamento ou uma dificuldade no aprendizado. Então a gente tem que ver o que está causando essa criança ser muito agitada, muito arteira, muito bagunceira, ou o que está fazendo essa criança ser muito retraída, tímida, insegura ou desatenta, né? Então nessa avaliação a gente vai pegar as crianças que têm dificuldades de convívio e as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Então se a criança apresenta uma inteligência boa, aprende, mas é muito arteira, desde pequenininha, desde antes dos 6 anos de idade, ela é uma criança que tem uma chance muito grande de ter um transtorno de hiperatividade, né? O transtorno de hiperatividade, ele pode ter só hiperatividade, ele pode ter um transtorno de déficit de atenção, que é a criança desatenta, que não tem um comportamento inadequado, e ter um problema misto, no qual a criança tem um transtorno de hiperatividade e um transtorno de déficit de atenção, as duas coisas associadas. E existem muitas crianças que têm momentos e fases pelas quais eles passam, de acordo com a estrutura da família, com a escola onde ela está inserida, com as experiências de vida que ela já viveu, e ela vai nos expressar determinados comportamentos que a gente tem que saber interpretar se aquilo é uma doença,
um transtorno, ou se aquilo é algo que ela vai passar com uma terapia adequada, tanto da psicoterapia, através das psicólogas, ou uma reabilitação fonoaudiológica, uma reabilitação psicopedagógica, ou às vezes uma reabilitação médica com medicações, né? Então tudo é muito individual. Certo. Quando a gente está na escola, a gente escuta muito falar: ah, esse menino toma Ritalina, tem que tomar Ritalina, que me leva para o médico para receitar Ritalina. Eu queria que o senhor explicasse primeiro, quando é recomendada a Ritalina, qual é o efeito dela? Bom, o nosso país, infelizmente, é um país que tem uma prescrição maior do planeta da Ritalina. A gente sabe que a Ritalina é o metilfenidato, a substância. E existem outras no mercado também que são derivados anfetamínicos, que têm esse mesmo papel, né? A criança que precisa usar, a estimativa é de aproximadamente 10%. Mas se a gente fizer um levantamento nas escolas, a gente vai ver que é muito mais do que 10% que usa. Tem salas que é metade dos alunos que tomam. Então, por que o nosso país aborda os problemas da infância dessa maneira? Porque na Europa não é dessa forma que é feito. Nos Estados Unidos é. Porque a gente tem uma cultura da resolução das coisas de uma forma imediata. Como se eu, dando uma pílula mágica, eu fosse resolver um problema que é estrutural. É um problema social, que muitas vezes a gente precisa enfrentar. Não só da questão econômica e financeira, mas sim das questões da educação, dos sentimentos, do diálogo, da orientação que a criança precisa ter para ela poder se desenvolver de uma forma plena e se inserir na sociedade. Certo? Então a gente hoje tem uma ferramenta que é o metilfenidato, a Ritalina, né, que é o nome comercial dela, que é uma ferramenta maravilhosa em alguns casos, né? As crianças que têm um transtorno de hiperatividade, que é aquela criança que desde novinha é ligada no 220, mexe por tudo, bagunça, sobe, escala, senta 1 minuto e logo já levanta para fazer outra coisa, para comer não para na cadeira para comer, para assistir TV, assiste 5 minutos, já vai pegar um brinquedo, brinca com 5 coisas ao mesmo tempo. Quando ela chega na escola, ela é uma criança que tem dificuldade em parar sentada na cadeira, ela entra embaixo da cadeira, ela mexe com os amigos, ela derruba o material, ela esquece as coisas, perde a blusa, larga o guarda-chuva. Então é uma criança que ela tem essas características. E essas características estão presentes em todos os ambientes. Não é só apenas em casa, não é só apenas na escola. É na hora que ela vai na festa de criança, é na hora que ela vai no médico, quando ela está convivendo com os primos em casa, quando ela está na escola, está presente em todos. Essa é a criança com hiperatividade. Existem alguns critérios diagnósticos que a gente utiliza, que são esses que eu relatei aqui, de uma forma resumida, certo. E a gente precisa ouvir o que os professores têm a dizer sobre ela, mas não se basear apenas nisso. E sim na sua observação, no relato dos pais e no que a escola nos traz, né? Com base nisso que a gente vai fazer o diagnóstico do hiperativo. A criança que é desatenta é aquela criança que ela teve dificuldade em concentrar em uma atividade escolar. Então ela vai parecer que ela está no mundo da lua, de uma forma mais clara. Ela está sentada para estudar, mas ela está olhando para a janela, fica brincando com os lápis. A professora tem que ficar chamando a atenção dela constantemente, o professor tem que chamar a atenção dela constantemente para que ele preste atenção ao que está sendo ministrado. Então é uma criança que tem dificuldade em copiar, ela atrasa para copiar, ela começa a escrever, de repente ela pensa em alguma coisa que está acontecendo e aí quando ela volta, ela já perdeu aquilo, né? Então ela é uma criança com déficit de atenção. Ela esquece as coisas também dentro de sala de aula e muitas vezes ela não tem hiperatividade. Tem casos que tem as duas coisas, é o mais comum, né? A gente encontrar as duas coisas presentes. Dentro dessa criança tem algum medicamento também específico para ela? Existem formas de abordar, né? Como você falou, eu trabalho também com homeopatia. As duas crianças, os dois casos, a gente sempre pode tentar abordar com um tratamento homeopático. Existem alguns estudos que mostram um resultado semelhante ao da Ritalina. Eu, na minha prática, não tenho um resultado tão bom quanto eu tenho com a Ritalina, de uma forma sincera. Mas eu tenho casos que melhoram muito. Usando o homeopático? Tratando com homeopatia. Certo. Então, eu acredito que conforme eu for me aperfeiçoando na homeopatia, que é algo novo na minha prática clínica, eu vou ter um resultado mais satisfatório. Alguns colegas têm resultados mais satisfatórios. Mas, além dessa medicação da alopatia, que é a Ritalina, a gente tem outros remédios também. Acho que não é muito para falar de medicação, né? Mas a gente pode usar.
usar também. É Tem umas 2, 3 medicações que a gente pode usar. É porque a gente tem que explicar e falar numa linguagem simples para o pai entender, porque não é só chegar e ficar medicando. A criança tem um histórico que tem que ser identificado, né? Sim. O tratamento com a Ritalina, ele pode trazer muito benefício no curto prazo, né? Porque ele é um estimulante do cérebro. Então qualquer um que usar um estimulante vai fazer uma função cerebral melhor. No entanto, se eu estou dando um estimulante de fora para dentro, o que vai acontecer? O que está produzindo dentro vai deixar de produzir. Certo? Certo. Imagina que eu estou dando um remédio que vai agir no neurotransmissor, na transmissão do neurônio. Só que é um comprimido, certo? Então todo dia eu dou uma dose desse comprimido para aumentar a transmissão do neurônio. O corpo vai continuar produzindo esse transmissor ou ele vai ficar meio preguiçoso? Ele vai passar a ter uma diminuição da produção do neurotransmissor, porque eu estou tomando esse remédio, que em vez do meu corpo produzir, ele está vindo de fora. Então quando eu não tomo, eu não tenho disposição mais para estudar. Então é uma ferramenta que quando a gente usa, é muito difícil ser suspensa. Eu diria que eu tenho 10% de sucesso em suspender durante a vida escolar de uma criança que toma Ritalina. Então a gente tem que ter muito critério para usar. Tem que buscar outras alternativas. E quando for a única alternativa, a gente tem que buscar. Uma coisa que é muito importante aos professores entender é que a criança chega ao médico, por exemplo, com 6 anos, 7 anos, 8 anos. Essa criança já vem numa construção de vida de muitos anos. Então a gente nunca vai conseguir uma ferramenta e uma abordagem que seja imediata para mudar essa criança. A gente vai precisar de tempo. Imagina para a gente desconstruir um erro educacional que foi criado durante a vida. A gente vai precisar de tempo, de terapia, mas só que a gente tem chance de curá-la. Agora, se a gente dá o remédio, o professor se satisfaz naquele ano que ele está acompanhando o aluno, mas o pai e o médico vão ter que acompanhar ele para o resto da vida. Então é isso que a gente tem que pensar, que tem que ser criterioso. Vão ter alunos que vão nos dar trabalho? Claro que vão, mas são os desafios. Como é para o professor, é para mim ajudar essa criança. Porque se ela for bem sucedida, eu tenho sucesso na minha profissão. Se ela não melhorar, eu estou fracassando na minha profissão, como professor. Então o sucesso dela e o sucesso é o meu sucesso como o do professor. Então a gente tem que se unir para ajudar essas crianças a terem uma vida de saúde e não uma vida de doença. Certo? Porque o tratamento acaba criando uma doença crônica, né? Porque a cada 2 meses ele tem que vir buscar a receita para manter o tratamento. E tem uma idade limite que a criança toma esse remédio ou pode tomar quanto adulto? Não, tem uma idade limite para iniciar, né? Sim. Na bula do medicamento a gente encontra 7 anos, né? A gente usa em alguns casos mais novos, né? Por necessidade, realmente, às vezes a gente usa. E a idade é até quando o paciente tolerar e necessitar por problemas acadêmicos, né? Às vezes vai até a faculdade usando a medicação. Certo. Pessoal, eu recebi aqui o Dr. Pedro. O senhor quer deixar o seu contato, doutor? Meu nome é Pedro Henrique Bressan Leite, como foi dito, né? Eu sou médico neuropediatra, atendo aqui o município de Maringá, atendo Sarandi pelo SUS, tenho o meu consultório. Acho que quem quiser me encontrar, encontra fácil, né? Tá ok. Pessoal, hoje nós vamos mandar um abraço lá para a patriota Maria Helena de Machado França, que está sempre acompanhando nosso programa aqui. E quero agradecer, patriota, por ter participado mais uma vez. E hoje o programa foi muito produtivo. E até o próximo programa aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Até mais, patriotas.